Cara, se a gente olha pro mundo e vê guerra, vê um monte de coisa explodindo, vê não sei o quê, a primeira coisa que um ateu diria era, pô, cadê Deus? Que tá deixando aí as coisas explodir, dar merda, não sei o quê. Sim. Aí tu vem aqui e me fala, cara, isso tá tudo previsto. Isso tá na Bíblia. Sim. Então, que argumento tu usa, por exemplo, pra dizer que Deus não é mau? Então, esse é o argumento o argumento moral, né, do ateísmo, ou o argumento do sofrimento dos inocentes. Uhum. Como é que Deus é bom, ele permite o sofrimento dos inocentes. Tem vários problemas nessa história. Primeiro, geralmente o ateu, ele não acredita numa moral absoluta. O que significa isso? Ele não acredita que existe uma coisa que é o bem e uma coisa que é o mal fixos. Ele acha que cada um tem o seu próprio bem e mal. Aí, o cara que não acredita que o bem e o mal existem, chegar pra mim e falar como é que Deus é bom e acontece isso, eu falo, você não acredita nisso, pô? Primeiro de tudo, você tá querendo jogar um troço pra mim que você não acredita? Então, assim, eu consigo digerir essa dicotomia entre Deus ser bom e o sofrimento inocente. Você não. Mas não era pra você estar preocupado com isso, porque você não acredita no bem e no mal. Uhum. É igual o cara fala assim, não, tudo é relativo, o bem e o mal não existe. Aí aparece Donald Trump, esse cara é do mal. Você fala, pô, você acabou de falar que você não acredita nisso? Geralmente as pessoas que falam isso apontam e falam, você é do mal, ele é do mal. Aí você fala, não existe o mal. Eu acho que existe, você não. Então essa é a primeira sacaneada que eu dou. A segunda é o seguinte, quando você diz que uma coisa, uma atitude é má, ou uma situação é do mal, você está fazendo um juízo de valor. Sim. Um juízo de valor é você dar uma opinião ou você classificar uma situação. Isso aqui é mal, isso aqui é bom. Sim. Como é que Deus pode ser bom se ele está permitindo o mal? Então, qual é a grande questão? Para você dizer com certeza que uma coisa é absolutamente boa ou má, você teria que ter conhecimento total dos fatos, que é o que o ser humano não consegue ter porque é limitado. Então vamos supor, eu conheço uma pessoa que teve um tumor no cérebro, só que era um cara que estava vivendo a vida completamente desregrada. Depois que ele teve esse tumor no cérebro e sobreviveu, aquilo ali resolveu a vida dele. Ele falou, eu acho melhor arrumar minha casa, viver de um jeito correto, né? Dar mais atenção para minha filha. Então assim, você fala, como é que Deus permitiu esse mal? Você fala, acabou sendo bom. Então eu teria que ter a informação total para saber se a coisa foi boa ou não. Quando eu fui demitido do CEP, eu fiquei muito chateado, né? Trocou o comando falou, projeto de comunicação acabou. Uhum. Aí eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar ninguém me demitir. E aí eu falei, eu agora vou trabalhar pra mim mesmo. E foi bom, pô. O cara pode falar, mas esse cara foi mal. Sabe o que o general, que era o comandante, ele falou? Ele reuniu a galera e falou, vou ficar de pieguice não, acabou o projeto, tá todo mundo demitido. E saiu. Falei mesmo. Aí eu fiquei com raiva, só que eu fiquei com raiva dele primeiro, depois eu fiquei com raiva de mim, de como é que eu me permito me colocar na situação dessa do cara me esculachar assim. Uhum. Então começou terrível. Vai Daniel, você não é de Deus, como é que Deus permitiu tu tomar um esculacho desse, hein? Foi bom, cara. Foi bom pra caramba, eu só tô aqui hoje por causa disso. Uhum. Senão tava lá de funcionário público, todo robozinho, batendo cartão e tal. Então, assim... Entendi o teu ponto de vista. Mas poxa, Deus permitir alguém molestar uma criança, como é que isso pode ser bom? Cara, o mal existe. Isso é muito interessante, olhar por esse lado. Porque aí, se o cara fala, como é que Deus é bom, ele permite o mal, você tá numa discussão filosófica. Você tá na filosofia moral. Uhum. Então, o cara tá dizendo que o mal existe e tá duvidando que o bem existe. Ele tá dizendo que pelo fato do mal existir, isso significa que o bem não existe. Não faz sentido isso, pô. Quando eu olho o mal, que eu falo, meu irmão, se o mal existe, o bem também existe. Cara, se a gente tá... Você tá me dizendo que o cara que diz que se criancinhas podem ser assassinadas, então Deus não pode ser bom, né? Que é por conta desse mal, o bem não pode existir, né? Isso, na verdade, pode ser entendido como... Putz, isso aqui pode ser meio cruel, mas vamos Deus lá. É mal? Não, Deus é Deus, entendeu? E aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, puta, por pior que isso soe, a gente tá aqui pra desenvolver um determinado papel na engrenagem. Manja? Então, é isso aí. Então, sei lá, dá pra ir por esse lado também. Lógico. É como se isso aqui fosse um grande experimento. Eu tô desenvolvendo também um trabalho teológico de tentar
explicar a teologia pela computação e pela inteligência artificial. Em vez de você falar, Deus falou, haja luz, houve luz. É pensar isso pela física, pensar isso pela computação. É física e computação. Então, é igual um jogo, cara. Um jogo open world, mundo aberto, que você tem um objetivo. E o objetivo de zerar o jogo é você passar as fases e achar o caminho, a porta secreta para sair do jogo e onde está o programador que programou o jogo. Então Quase Matrix. Exatamente Matrix, isso. quando entra na sala do arquiteto. Sim, ou então o Tron Legado. Tron Legado. Eu gosto muito disso, porque o Jeff Bridges lá, que eu esqueci o nome dele, ele cria aquele sistema, ele é o criador daquele mundo, e ele se transfere para dentro desse mundo, e dentro desse mundo ele é Deus, porque foi ele que criou. E aí ele tem um clone dele, que é o Clu, que ele cria para fazer tudo perfeito, só que o cara entra numa neura e começa a ver imperfeições e quer destruir, ele fala, não é pra destruir as imperfeições, tá? Aí o cara vira um Lúcifer da parada. Mas aí o Finn, né? Não é Finn, não, é outra coisa. Ele tem um filho também. Então ele tem 2 filhos, né? Que é o Clu, que é o Lúcifer, e o filho dele mesmo, que entra ali no mundo e pra resgatar o pai, né? Só que o que acontece? Esse Clu, ele quer ir pra nossa dimensão. E só que o criador fala, cara, ele não pode vir pro nosso mundo, senão ele vai destruir o mundo, que ele não aceita nada imperfeito. E o que mais tem no nosso mundo é imperfeição. Aí você fala, caramba, ele conseguiria sair de uma dimensão cibernética pro mundo físico? Aí você fala, será que o mundo físico também não é uma dimensão cibernética? Será que não existem várias camadas desse jogo, né? E aí tem um mainframe e o programador tá fora do jogo. Cara, por incrível que pareça... O cristianismo admite uma ideia como essa, cara? Admite, cara. Pra mim é super condizente com o cristianismo. É claro que eu tenho que argumentar a favor, né? O que você acha que, por exemplo, seria estranho pro cristianismo? Porque aí eu argumento. Cara, é claro que dá pra adaptar tudo, mas é um pouco... Não sei, é uma ideia muito pra frentex pra minha mãe, por exemplo. Entendeu? Sim. Não, isso aí é pra você falar de Deus pra garotada. É pra quem joga videogame, quem trabalha com computação, IA. Porque eu costumo dizer assim, todo mundo é digno de ouvir o evangelho, né? Então, pessoal que gosta de cultura nerd, a gente tem que arrumar um jeito de falar de Deus pra esses caras. Só que pra falar de Deus tem que falar a linguagem dele. Imagina você chegar num grupo de nerds e você falar assim, pô, eu gosto muito de cultura nerd também. Eu me amarro, por exemplo, assim, na DC Comics. Aí você fala, o que você mais gosta de DC Comics? Eu gosto muito do Capitão América, gosto muito do Homem de Ferro. Os caras vão falar, pô... Errou, hein? Porque é Marvel, né? Não é DC. Então, pra você começar a ser ouvido, você tem que falar a linguagem que os caras falam. Aí, o que é mais fácil pro crente que é preguiçoso? Esse pessoal é tudo do capeta. Aí você fala, se é do capeta, você vai ter a tua responsabilidade de ir lá resgatar o cara. Aí eu chego lá na igreja com a camisa do Capitão América, o cara fica escandalizado. Aí eu falo, você não entendeu a proposta, irmão. A minha live é com o escudo do Capitão América atrás. Porque, cara, uma das coisas mais maneiras que eu já vi na Marvel foi quando o primeiro filme dos Vingadores, eles estavam lá na nave, né, no Queen Jet, eles tinham capturado o Loki, né, que é o deus do engano e tal. Só que Loki é irmão do Thor, né? E aí na nave tava a Natasha, que era Viúva Negra pilotando a nave. Tava o Steve Rogers, que é o Capitão América. Tava o Tony Stark, que é o Homem de Ferro. E tava o Loki, preso por eles. E aí o Thor vem resgatar o irmão dele. Falar, ele é prisioneiro, mas ele é meu prisioneiro, eu vou levar pra Asgard. E ele vem até a nave, pega o Loki e leva embora. E aí o Tony Stark, daquele jeitão dele abusado, e fala, ele é irmão dele, mas o prisioneiro é meu. Vou lá pegar meu prisioneiro de volta. E aí ele sai voando com a roupa dele lá, né? E aí, até então, naquela época, né, não dava pro Capitão América voar. Ele bota uma mochilinha com paraquedas e fala, valeu, tô indo lá também, né? Aí a Viúva Negra fala, olha, melhor você não entrar nessa briga aí não, hein? Aí ele falou, por quê? Ela falou, esses caras são praticamente deuses. Aí ele falou, só existe um deus, ele não se veste assim não. Cara, quando ele falou isso, eu falei, eu vou evangelizar usando essa parada. E ele é um cara correto, né? Cheio de valores, ele né? É tudo certinho. Quando ele era magrinho, você vê que jogaram... o Capitão América por causa dos valores morais, né? Jogaram uma granada lá falsa, ele pulou pra morrer pra salvar Jesus, né? Não existe amor maior do que esse. O dar a vida pelos seus amigos, eu tô dando minha vida pra vocês. Então, cara, tem gente que não tem esse jogo de cintura, cristão, aí olha e fala, isso aqui é tudo do demônio. Eu falo, é do demônio que você não tá ali.
Se a gente tivesse mais ali, né? Aham. Seria menos do demônio, né? Eu tava falando disso, mas eu tava falando uma ideia ainda mais escandalizante. Fala aí. Que é imaginar que isso daqui é como um jogo, Isso. não é? Imaginar que isso aqui é como um jogo. Jogo. É possível a gente fazer todas as analogias do Criador, Deus, né? Que Isso. seta todas as regras e que as coisas acontecem sempre do mesmo jeito, igualzinho no universo inteiro, pelo menos até onde a gente sabe. Por exemplo, a regra da gravidade. Exato. Ela é uma constante. Constante, né? né? Então existem regras que são constantes, Isso. né? Isso, como no jogo, pô. né? O cara chega e fala, não pode pegar a bola com a mão, só aquele maluco ali que tá no gol. É a regra. Mas agora, eu tô falando de coisas mais... Tem que estudar física quântica pra você começar a chegar nesse nível, né? Porque você pensa assim, cara, na verdade, a minha inspiração começa com Isaac Newton. Ah, Porque Newton, cara, 70% do trabalho dele era teológico, 30% era física. A física era só pra ele entender melhor o teológico. entendi. Então, nessa ideia de eu só vou estudar física, ou a minha motivação para estudar física é entender melhor Deus, aí que começa o jogo, entendeu? Então, a física, hoje a física, ela pensa assim, a física é o estudo das coisas que estão no mundo, ou como o mundo funciona. Para um cara que crê que Deus existe, você estudar física não é entender como o mundo funciona, é entender como é que Deus programou o mundo e as regras que ele estabeleceu. Aham. Então fica uma coisa muito mais interessante. Aí você pensa assim, é possível existir um ser que está fora do universo, ele deu o start no universo? Fisicamente é possível. É possível que isso exista. É possível que antes do universo ser programado, existia já um ser como Deus, que é o programador, e alguns NPCs que eram os anjos? É possível. Então você vai achando Aham. caminhos para dar essa explicação. Então, isso aqui é um papo para falar de Deus para físico e a parte computacional para galera de TI e a parte de inteligência artificial e jogo para galera de jogo. Entendeu? Que eu quero falar de Deus para esse pessoal. Então é uma estratégia interessante, mas assim, eu quero apresentar isso de uma forma mais popular, mais acessível, uma forma mais cascuda que é para conhecedor, entendeu? Deus, então, tá fora do universo. Tá. Mas o universo é parte dele também. É parte dele porque as regras derivariam dele, é isso? Ele programou. Agora, olha que maluquice isso. Você pega Deus altera. Desculpa, Daniel. Fica à vontade, pô. Olha só, porque assim, Deus... Faz uma pergunta mais longa aí. Não, tá bom. Jesus é um avatar de Deus, né? Ele é Deus feito homem e ele vem pra cá conhecendo as regras do jogo. Conhecendo as regras do jogo, ele consegue transformar água em vinho, porque ele conhece as regras do jogo. Ele consegue curar o cara, ele consegue ressuscitar alguém. Essa manifestação de Jesus aqui, a gente consegue entender a importância dela do ponto de vista cristão, lendo a Bíblia e acreditando que Jesus Cristo, pelo que está descrito e pelo que a gente conhece dele, é talvez o ser humano mais admirável, com certeza o ser humano mais admirável. Mais falado, mais... Porque ele estava dizendo uma mensagem que era muito cristalina e muito... E que tu não consegue interpretar ela de um jeito que tu estraga ela. Tu não consegue estragar ama o próximo como a ti mesmo. Sim. Não, né? Tem gente que perverte, né? Mas aí tu tem que ser otário pra acreditar, né? Então ele é o avatar de Deus. Isso. Aqui significa que Deus quis estar presente aqui, portanto Deus se importa em alguma medida com essa existência aqui, né? Porém ele tá fora. Teve o fork. Qual que foi o fork na história? Foi o problema lá no Adão. Adão e Eva. Não. Antes. Tá. Porque Deus cria os NPCs, os anjos. NPC, pra quem não sabe, é non-player character, que é o robozinho da parada. Não, os caras sabem, todo mundo já tem uma live de NPC. Então é Free Guy. Assiste o filme Free Guy que você vai entender que é um NPC adquirindo consciência, falando, pô, peraí, como é que é isso? Então, quando ele cria esses NPCs e ele fala, agora eu vou criar um outro ser, um outro jogador, um outro player, e esses caras, eles vão ser o suprassumo da minha criação. Alguns desses NPCs falaram, não, cara, nós que somos. Aí ele falou, não, vocês foram só a prévia, vocês vão servir eles. Eu falei, eu não quero servir isso aí, não. Eu achei que nós éramos seus filhos. Vocês chamam a gente de filho de Deus, seus filhos, né? Porque tem uma classe angelical que são os filhos de Deus, né? No entanto, Deus sabia que isso ia rolar. Claro que ele sabia. Só faz sentido a ideia de Deus se ele sabia que isso ia rolar. Lógico, ele sabia que ia rolar. Claro, fazia parte do plano. Então o que Deus faz? Deus cria ali, para esses rebeldes, já uma prisão
e coloca essa galera que tá na prisão junto com esses seres que ele criou. Bota a galera numa prisão que parece um paraíso. É tipo o sapo na panela achando que tá no ofurô, mas tá sendo preparado pra ser devorado, né? E aí que entra o jogo, né? Você tem todo jogo tem o boss, né, meu irmão? Esse é o boss. Tem os outros oponentes menores, mas tem o grande boss. Você vai passando as fases até tu chegar lá no boss final pra tentar vencer o cara, né? E dá pra voltar nesse jogo, Daniel? Do jeito que tu acredita, não, né? De reencarnação? Depois que tu sai do jogo, tu não volta mais. O game over ferrou, meu irmão. Aí eu tu vai pra outra dimensão, né? Hã? A Bíblia diz que eu fico esperando num canto e quando vem o juízo final, toda essa galera ressurge, ou não? Então, o apóstolo Paulo, ele fala, nem todos dormiremos, né? Mas todos seremos ressurretos, né? Porque todo mundo vai ser ressurreto. Até os que vão ser julgados para o juízo. Todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo que já passou pelo planeta Terra. Então, quando ele fala nem todos dormiremos, os caras acham que quem morreu lá atrás está dormindo esperando chegar o grande dia que Jesus vai ressuscitar todo mundo. Só que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ou então a gente tem essa experiência de que o tempo é relativo quando você toma uma anestesia para fazer um exame. Parece que tu fechou o olho e abriu, seu cara fala. Aí você fala, ei, doutor, como é que foi? Quantas horas? 8 horas de cirurgia. Você fala, caraca, meu, parece que eu fechei o olho e abri. Então acho que vai ser... tu acorda relaxadão. Né? Pô, dá mó gás, né? Você fala, pô, dormidinha. Bonzão. Fazer uma endoscopia. Sono, Ah, merda, bom demais. Então, tem a galera que fica viciada nisso aí, né? Tem. Que o cara, pô, não dá pra fazer mês que vem, não. Quero outra. Acorda, pô, nunca. Tempão que eu não dormia bem assim, né? E tem um detalhe, tá? Cara, isso é muito maneiro. Existe um professor aí, um médico, anestesiologista. Ele só foi pra anestesia porque ele queria entender a consciência humana. Stuart Hameroff. Ele produziu um projeto, cara, junto com o vencedor do Nobel da Física, que é o Roger Penrose. Tá. Então eles têm um trabalho que é sensacional. Toda hora eu escuto o nome desse Roger Penrose. Cara, o Stuart Hameroff, ele desenvolveu uma teoria de que a consciência é um efeito quântico. Se a consciência é um efeito quântico que acontece no cérebro, nos microtúbulos, a consciência... Aí vai um pouco na linha do que eu acho que o professor Nicoleles fala, que a inteligência artificial nunca vai espelhar a consciência humana. Cara, é muito interessante porque ele diz que se existem anjos, eles não podem ter essa consciência que a gente tem, porque eles não têm os microtúbulos. Se existe uma inteligência artificial, ela não vai poder ter a mesma consciência que nós, porque não tem os microtúbulos. E os microtúbulos, através dos efeitos quânticos que acontecem ali dentro, permitem você ter livre-arbítrio. É como existissem as regras. Imagina que você tem um NPC e você tem as regras. Tipo assim, cara, esse NPC não voa. Se perder a vida toda tem que morrer. Com o microtúbulo você consegue perverter as regras as quais estavam estabelecidas ali. Então é por isso que os anjos... Eles tentam, anjo caído, incorpora no ser humano, porque quando ele pilota o ser humano, ele fala, caraca, é um nível de consciência diferente que eu nunca vou ter. Entendeu? Então ele tem uma experiência que ele nunca teve. Porque a gente tem algo que nenhum outro ser com consciência poderia ter.